Boa noite, não sei que horas tu tá assistindo essa live, mas tu tem dificuldade de se priorizar, acaba dizendo sempre sim pros outros e não pra si, ou seja, tem dificuldade de dizer não. Quando diz, fica se culpando, pensando, mas será que eu fui egoísta? Será que eu só tô pensando em mim? Mas e o que os outros vão achar? Pois bem, essa live é pra ti. Vou te mostrar como se priorizar sem culpa. Aqui eu vou abordar contigo várias perspectivas. As perspectivas sobre sabotadores, sobre crenças limitantes, sobre constelação sistêmica, relações de codependência. Que papéis que a gente desempenha dentro de tudo isso? Modéstia à parte. Finalizei a aula aqui que eu tava escrevendo a estrutura da live. Eu disse assim, acho que ficou bom. Sabe quando tu pensa assim, meu Deus, cara, vai falar tudo isso? Não que a gente não possa desdobrar em outras lives, mas fica comigo que se faz sentido pra ti isso, querer começar a se colocar em primeiro lugar, eu vou te dar um norte. Pode ter certeza. E eu já começo falando contigo que o maior presente que a gente pode dar para as pessoas que a gente ama é estar bem com a gente mesmo. Sabe por quê? Porque se tu não tá bem, é uma tendência que alguma necessidade emocional tua, alguma expectativa que tu criou a respeito das circunstâncias que tu tá inserida e a respeito dos outros que tu te relaciona, não foi atendida. Não quer dizer que o mundo te deva algo, mas a questão é a seguinte: se tu não tá bem, existe uma grande tendência da gente, nas nossas relações, acabar projetando no outro as nossas frustrações, as nossas necessidades desatendidas. Então, por isso, a gente precisa trabalhar esse autoconhecimento em si, para perceber os teus gatilhos, acolher o que tu tá sentindo, não invalidar, para conseguir te expressar melhor com o outro. Porque muitas vezes, quando a gente briga com o outro, a forma que a gente se comunica diz muito mais do que a gente é e tá sentindo do que necessariamente de forma objetiva, concreta, racional, o que tá se passando ali dentro. Na realidade, é o que tá se passando dentro de ti. E eu sei que muitas vezes é difícil dizer não. E tu gostaria de dizer não. Porque cada não que tu diz pro outro é um sim que tu diz pra ti. Então a primeira coisa que eu sempre alerto é que ninguém precisa dizer não. Mas que tu pode dizer sim na hora certa. Primeira coisa. Então, uma pessoa quer que tu ajude com algo e tu diz assim, só porque eu vou terminar de fazer aquilo que é importante pra mim, né? Um negócio muito importante, não vai dizer que é importante pra ti, vai dizer que é uma coisa muito importante e que assim que tu finalizar, tu dá toda a atenção pra ela, porque é isso que ela merece e tal, né? Ao mesmo tempo, é interessante trabalhar esse autoconhecimento, porque tu vai conseguir dizer um não com convicção quando aquilo for assim, ó, inegociável pra ti. No resto, como nós vivemos uma vida em sociedade, eu não quero que ninguém cometa sincericídio, aí tu vai exercer a tolerância e a flexibilidade. Porque não é o mundo que tem que se adaptar a ti. É tu que vai te adaptar ao mundo. E eu não quero ninguém aqui tendo sincericídio, cometendo sincericídio. Não é pra agora, 880. Então agora tudo sou eu, vou dizer não pra todo mundo. Não é isso que eu tô propondo, pessoas. Isso não é nem um pouco inteligente. Eu pressuponho que eu estou falando com adultas e pessoas inteligentes, né? Não me vem aqui minha boca. Mas, ó, quando a gente tem o sabotador, por exemplo, o prestativo ele tá sempre, e é atrelado a um tipo de crença que eu já vou falar, ele entende que ele tem que estar sempre fazendo pelo outro. Porque se ele não fizer pelo outro, ele não vai ser amado, ele não vai ser útil. É como se estivesse sempre em débito. E existe uma grande tendência ao prestativo também ter um hiperexecutor e um controlador. Como assim? Faz. E esse prestativo que faz é uma forma de controlar também.
Primeiro que tu pode manipular o outro, e isso tudo que eu vou falar agora de coisas não tão boas são inconscientes, tá? Porque isso é a tua criança que aprendeu a se defender lá na infância e que hoje repercute na tua vida adulta. Por isso a história de tornar consciente essas reações para respirar e poder escolher ter um outro comportamento que tu julgue mais adequado. Porque, sabe aquela criança, eu sou queridinha, eu faço tudo pros outros, e daí então eles têm que me amar, eles têm que ser queridos comigo, eles têm que me dar tudo. Isso é inconsciente, tá, pessoa? Isso aqui não é pra tu te crucificar com isso, é só pra tu entender, tornar consciente pra poder fazer diferente. Então, quando eu sou uma hiperexecutora, eu tô vendo muito o meu resultado, eu tô focando muito nos resultados. E quando eu tenho esse controlador, esse ser prestativo é uma forma de fazer as coisas no meu tempo, do meu jeito. Então, mascara toda uma manipulação que muitas vezes quem faz não se dá conta. E também a tal da crença. O que é crença? A crença é o que tu acredita a respeito de ti, o que tu acredita a respeito do mundo, a respeito dos outros. Então, quando eu tenho esse hábito de priorizar todo mundo, menos eu, então eu procrastino as minhas coisas, faço pelos outros, muito tem da crença de não merecimento. Se eu não colocar os outros em primeiro lugar, eu não mereço ser amada. E tu não sabe o quanto eu vejo isso, tanto nas minhas alunas do curso Jornada da Mudança, quanto das minhas mentoradas. Principalmente porque se a gente falar numa sociedade em que o que predomina é a energia masculina, o que predomina são esses resultados, esse lado profissional, aquela coisa toda, e acaba sendo desvalorizada a energia feminina, que é o acolher, que é o cuidar. Muito, quando tu não traz os resultados que se espera por conta da energia masculina, tu acaba anulando a tua energia feminina, a tua intuição, o teu criativo, para ter esses resultados, e se tu não atinge eles, tu não merece. E esses resultados podem ser simplesmente um resultado de a pessoa não falou o que eu esperava, ou eu preciso fazer isso, porque se eu fizer isso, ele vai responder dessa forma. Qual seria, ou fica se questionando assim, mas o que será que essa pessoa quer escutar? Qual será que é? E a gente não vai se dando conta dessas amarras, dessas prisões que a gente vai se colocando por conta dessas expectativas, por conta dessas necessidades que não foram atendidas. Quando eu falo uma necessidade, uma crença de não merecimento, existe aqui em algum momento que tu foi cobrada, que tu foi rejeitada, que tu foi abandonada por ser como assim tu estava sendo. E aí talvez tu te crucifique, então por isso eu preciso fazer pelos outros. Isso vira uma bola de neve. Aqui eu não estou trabalhando com um caso específico, por isso eu vou sempre abrir vários leques de opções, várias perspectivas, mas uma coisa é certa, aquela que tu te identificar vai fazer sentido pra ti. Tu vai dar um sorriso aí, ou tu vai pensar que é bem assim, né, que eu tô lendo teus pensamentos, vai fazer sentido. O que acontece quando a gente tá priorizando os outros? Também tem muito de desequilibrar o que a gente chama nas constelações familiares de ordem do amor e ordem de ajuda. Por quê? Porque há um desequilíbrio no dar e no receber. E aqui eu não estou falando de uma relação entre desiguais. Que relação seria esta? Entre pai e filho. Por quê? Porque o pai, ele sempre vai ser hierarquicamente maior que o filho. E o filho menor, por consequência. E os pais dão e os filhos tomam. E como os nossos pais nos deram a vida, o bem mais caro que nós poderíamos ter, não tem como pagar isso de volta. Ou até tem, dando netos, por incrível que pareça, sendo feliz. Então, assim, se tende a chegar um pouco mais próximo. Mas, como eu disse, ela nunca vai ser uma relação de igual para igual, porque os pais tomam, os filhos tomam e os pais dão. Agora, quando eu tô falando numa relação, eu e meu noivo, eu e minha irmã, eu e minha colega de trabalho, aqui nós estamos numa relação de igual para igual. Então, muitas vezes,
eu faço muito pelos outros, mas eu não me permito receber. E aí, quando tu não te permite receber, também fica desequilibrada essa relação. Tu só dá, uma hora tu vai cobrar. Mas aí tu não te permite receber. Porque se tu recebe, tu te sente em débito. Então, logo em seguida, tu recebe e já precisa fazer. Nossa, isso é uma loucura. E aí, o que acontece? Fica pesada as relações. Fica pesado ser tu. Fica pesado para quem tá perto de ti. Porque fica sempre nesse crédito, débito, nunca equilibrado. É um emaranhado que a gente vai se colocando por não se permitir receber, por não se permitir se priorizar. Mas e o que de pior pode acontecer se tu começar a se priorizar? O que de pior pode acontecer se tu começar a dizer não pros outros? Muito eu escuto, eu não vou ser amada, não vão gostar de mim como eu sou. Certeza mesmo? Certeza mesmo que tu já não cruzou com alguém lá um dia com a pá virada ou na TPM e continua sendo amada? Certeza mesmo que tu não pisou no calo de alguém e tu não continua sendo amada? A gente não se dá conta, mas a gente tá sempre lá, chicote no lombo. Então, para e pensa. Além de o maior presente que tu pode dar para as pessoas que tu ama é estar bem consigo, porque quando a gente tá bem consigo mesma, a gente é mais tolerante, a gente é mais flexível, a gente leva as coisas mais de boa, mais leve, com mais senso de humor. É difícil. Quando a gente não tá bem, é tudo ou nada. Não vou conseguir. Normalmente é nada, né? Não vou conseguir porque é difícil e tal. Quando tu tá bem, e aqui eu não tô falando pra tu colocar um óculos cor-de-rosa, sabe? Com lente cor-de-rosa, positividade ou gratidão tóxica. Eu tô falando sobre estar num nível mais neutro. E aí, quando eu estou assim, as coisas são mais fáceis. Eu não me sinto entre a cruz e a espada. Eu começo a ver opções. Não dá por aqui, mas olha, pensa, posso ir por aqui. Fica mais leve. Mas é claro que quando eu tô nessa história de colocar os outros em primeiro lugar, também tem algo de relação de codependência. E esses 3 papéis que eu vou te dizer agora, todos nós desempenhamos e muitas vezes ao mesmo tempo. É claro que, a depender da fase da vida e de amadurecimento a respeito da gente que nós temos, um vai predominar mais que o outro. Então a gente tem primeiro o Salvador. O Salvador, para ser um Salvador, precisa da vítima, aquela pessoa que se sente vítima. E por fim, quando aqui começa a dar crepe entre o Salvador e a vítima, vem o tirano. Então, qual é a estratégia do Salvador? Eu me ocupo dos outros, eu priorizo os outros para não ter que olhar para mim. Qual é a estratégia da vítima aqui? Ela é a consequência. Ela é a pobre coitada. Ela não tem responsabilidade nenhuma pelas coisas que acontecem com ela. Ela não trabalha a autorresponsabilidade. Então, ela não precisa se culpar, ela não precisa se criticar, ela não precisa nada. Por quê? Porque ela é a vítima. Só que aqui eu tenho um salvador que precisa de uma vítima que precisa de um salvador. Tá, mas e quando não dá certo esses 2 papéis? Vem o tirano, que é o salvador que quer fazer pelos outros, quer priorizar os outros, e aí diz pros outros o que eles têm que fazer, como se ajudar e tal, e o outro não põe em prática. A vítima não põe em prática. Aí, mas como assim? Eu te disse o que era pra fazer. Olha aqui, te mostrei, fiz tudo pra ti e tu não colocou em prática. Não sei o quê. E daí começa nesse discurso que vai se retroalimentando. Então, pra tu conseguir te priorizar, é muito importante que tu tenha consciência de quem tu é. Seja a tua luz, seja a tua sombra, o que tu quer pra tua vida, deixa eu ver também, ter presente que a gente tá sempre nessa dança dessas
polaridades, de um buraco, de uma necessidade emocional que não foi atendida, uma expectativa que não foi atendida. E aí olhar para isso, perceber isso, para quê? Para não projetar no outro, para que ele não seja o teu salvador, para que tu não seja vítima, ou vice-versa. Muito eu fui a salvadora da pátria. Muito eu achava que eu resolvia a vida dos meus pais, das pessoas que eu me relacionava, dos meus irmãos. E aí eu tava invertendo toda a ordem, tava me colocando num emaranhado. Mas ao mesmo tempo, quando eu ficava ajudando todo mundo, eu tava me ocupando ali. Eu não tava olhando para as minhas dores. O tempo tava passando, eu tava me sentindo útil, meu ego tava inflando, né? Porque eu sou necessária. Sim, aí daqui a pouco eu acertava o lado de todo mundo e sobrava pra mim. Tanto a carga, quanto o que dava errado, ou no final das contas eu ajudava todo mundo e brigavam comigo. O que eu tenho pra dizer pra mim mesma? Bem feito. Me coloquei nesse papel. E às vezes que eu me fiz de vítima, que também é um dos meus sabotadores, eu tenho consciência deles. Eu sei quando e como eu desenvolvi como forma de defesa a postura de vítima. Porque me senti abandonada, porque me senti rejeitada, porque queria me sentir especial, então eu sou a pobre coitada. Se eu sou a pobre coitada, eu tenho atenção. Ter atenção não é a mesma coisa que ter o amor do outro. Então vocês percebem como esse não se priorizar ele pode ser muito mais. Então, ainda que eu diga pra ti que, claro, cuida, porque tem pessoas que só querem receber. Então, cuida também para não ser abusada. Esses dias foi interessante, eu tava com uma cliente da Nova Zelândia. E ela disse assim, não, Elisa, vamos desligar aqui a sessão, porque nós já tá mais de 1 hora aqui. Eu olhei assim pra ela, eu não quero te atrapalhar, eu não quero te abusar, mas na hora ela teve a minha reação. Eu olhei assim pra ela. E eu não tava sendo a salvadora da pátria. Eu tenho consciência quando eu faço isso. Eu olhei assim pra ela, ninguém vai me abusar, porque eu não vou permitir. Então, se eu estou te dizendo que a gente pode ficar 1h30 na sessão, eu estou fazendo isso porque eu quero e porque eu tenho essa possibilidade desse horário. E eu tava fazendo isso com generosidade. Eu não vou depois jogar isso na cara dela. Eu não vou depois ficar me vitimizando que não tive tempo pra mim. Sim, mas eu podia ter finalizado. Eu sempre digo que as minhas sessões são de 45 minutos a 1 hora. Então eu estava sendo adulta, agindo de uma forma e colhendo as consequências disso, mas jamais bancando a salvadora da pátria, porque era uma pessoa que estava me pedindo ajuda, meu trabalho. Eu tinha sido solicitada, mas eu podia esclarecer, mas não fazer por ela. Não vou ser a vítima de que, priorizei o outro, não tive tempo pra mim. Não, foi uma escolha consciente. Vou jogar na cara dela depois, bem capaz, não serei tirana. Ou seja, eu percebo todas essas dores, crenças, sabotadores que eu tenho e administro eles. E fico no meu eixo. Porque no nosso eixo, a gente tem leveza, a gente tem tranquilidade, a gente tem calma, a gente usufrui da nossa essência. E ali eu tava sabendo o que priorizar, o que não priorizar. Agora eu tenho clientes que acabam se atrasando e eu disse, lamento, mas eu vou precisar finalizar na hora porque eu tenho outra pessoa. Tá tudo bem. Ou eu consigo entrar em contato com a outra pessoa e dizer assim, dá pra jogar 10, 15 minutinhos mais um pouquinho? Dá. Mas tá tudo certo, entendeu? Tá equilibrado ali no dar e receber. Então tu precisa colocar luz na tua sombra, inclusive. Quais são as razões que fazem com que tu coloque os outros em primeiro lugar? Culpa, não merecimento, eu olho pro outro e não preciso olhar pra mim. Depois eu posso me vitimizar. Depois eu posso... Gente, isso nada é consciente e calculado. Claro, depois que a gente tem consciência, pode ser que um dia eu lance mão de usar uma vítima, mas eu não vou mais me valer disso. Porque, inclusive, quando eu tenho consciente isso e eu tenho um compromisso comigo mesma de, ser adulta, objetiva, quando eu tô dialogando, ou, por exemplo, tendo uma DR com meu noivo, eu vou dizer assim, ainda que eu te diga algo, ainda que eu queira te solicitar algo que eu sei que eu tô em débito contigo,
pior que eu sinto isso. Mas sempre vai ser claro, vai ter um diálogo entre 3 pessoas. A minha criança, a minha adulta, que tem consciência do que tá fazendo, com o noivo. Fica diferente. Porque as defesas, a reatividade sai de cena. Vem a vulnerabilidade. Então, quando a gente se prioriza, tem tudo isso. E agora, vamos lá. Elisa, como é que eu faço para me priorizar? O que não é se priorizar? Se priorizar não é tu te tornar uma tirana. Eu faço pelos outros e daí eu digo assim, não, mas só um pouquinho que agora é meu minuto, porque eu já fiz pra ti, Se priorizar não é virar uma criança birrenta e mimada que agora, a partir de agora, só faz o que quer. A vida adulta não é assim, minha filha. A gente tem as coisas pra fazer, que são as nossas responsabilidades. Então a gente faz o que tem que ser feito. Cuidado com isso. Aí não é pra ser a boazinha, porque ser boazinha não é pra ser a bobinha, né? Porque ser bobinha é diferente de ser boa. Boazinha, né? Que eu gosto de dizer. Então só um pouquinho, porque senão a gente aciona o tirano de novo. E outra, quando a gente diz que vai se priorizar, não é pra cometer sincericídio. E agora eu vou dizer não pra todo mundo. Oi? Vai virar uma ilha, porque ninguém vai te aguentar. É insuportável isso. Quando a gente fala em relacionamentos, se relacionar é uma ação relativa. No mínimo envolvem 2 pessoas. E aí é saber dar limites de forma adulta e não com mimimi. Se eu tô falando da minha relação profissional, o que eu preciso? Ser profissional. Ah, mas não tá legal. Então, tu é paga para fazer teu trabalho. Faça o teu trabalho da melhor maneira possível e desliga do resto. Os outros são os outros. Se achou ruim, ele que lide com isso de achar ruim. Não tu. Porque tu foi contratada para trabalhar. Entregue resultados. A vida vai ficando mais leve quando a gente passa a tratar as coisas de forma mais objetiva. Mas para eu conseguir tratar tudo de forma mais objetiva, eu preciso ter um conhecimento a meu respeito do que não é objetivo. Do que eu preciso amadurecer. Quais são os meus buracos emocionais. Quais são as minhas necessidades e expectativas a respeito dessa situação, dessa relação, dessa circunstância, dessas outras pessoas. Lembrando que quando a gente vai se priorizar, não são os outros que têm que se adaptar a ti. O mundo não vai parar para que as coisas aconteçam como tu quer. Somos nós que nos adaptamos ao que está acontecendo. Por exemplo, a pandemia. Todos nós não estamos tendo que nos adaptar à pandemia? Sim. Não, para tudo e aqui não tem Covid. Oi? É assim que as coisas funcionam? Ou como eu tava falando com uma cliente agora, não dá pra eu querer ter tudo na vida. Comer e entrar nas calças. Ônus e bônus. Então, tu pode te priorizar. Deve se priorizar. Porque como uma vez um cliente disse pra mim que o filho está bem quando a mãe está bem. E eu achei que aquilo, nossa, realmente, porque é reflexo das nossas relações. Só que não é porque o outro despejou o lixo dele em cima de ti que tu vai ser um caminhão de lixo e vai catar todo esse lixo. Deixa com ele o que é dele. Aprende a fazer isso. Aprende a ter convicção a teu respeito para se permitir se priorizar. E aí tu precisa saber da tua luz, colocar luz na tua sombra, crenças limitantes, bloqueios emocionais, sabotadores, esses teus buracos emocionais, essas necessidades que não foram atendidas. Porque a matemática não fecha quando tem um adulto que se porta como uma criança. Não vai fechar. E aqui, ó, eu em nenhum momento tô dizendo pra tu invalidar os teus sentimentos. Pra tu se cobrar ser positiva, se cobrar ser grata. Acolhe, torne consciente, experimente o que tá vindo. Pra quê? Pra poder fazer diferente. É como se eu tivesse um gatilho e quando eu passo por todo esse processo de perceber o gatilho, mergulhar nessa experiência interna, acolher, eu fico pronta para
correr os riscos daquilo. Como? Eu tenho um gatilho, quanto mais eu treino esse caminho, mais eu vou dando um tempo entre o gatilho e o comportamento. E quanto mais eu vou aumentando, 1 segundo, 2 segundos, porque é fração de segundos isso, mais eu vou conseguindo me comportar da maneira adequada. Mas para isso eu precisei olhar para mim. Quando tu diz que quer se priorizar, o que especificamente na tua vida tu quer que passe a ser prioridade? Ai, eu mesma. Sim, mas se tu é mãe, lamento te dizer, muitas vezes vão ser os filhos a prioridade. Se tu tem um parceiro, um companheiro, também tem que preencher as necessidades dele. Não pode só ser bom pra ti. Mas tu tem claro pra ti em que aspecto que tu sente falta de se priorizar? Porque não adianta nada tu vir aqui e dizer assim, a partir de agora eu vou vou me priorizar. Sim, mas tu sabe claramente em que momentos que tu não tem te priorizado? Porque quando eu coloco essa luz, eu tenho essa clareza, aí sim tu pode ver, é possível? Não é possível. Ok. Aí tu vai concordar que é assim, vida que segue. Então, outro exemplo que eu gosto de dar muito bem é assim, ó. Vamos falar, eu tenho vários sabotadores, tá? Eu não tenho que necessariamente neutralizá-los. Eu tenho que trabalhar mais o que tá faltando. Porque senão a gente fica com foco no que tá errado, mas tu tem que colocar foco no que tu precisa. Então, não é deixar de fazer pelos outros, é fazer mais por si. Então, tu pode continuar fazendo as coisas que tu faz, desde que, somado a isso, tu faça mais por ti. Tu se priorize. Mas tá percebendo como, nossa, uma coisa vai interligando na outra? E isso é um processo de ti contigo mesma. No final das contas, o limite que tu dá para o outro é o limite que tu dá para si. Então, não são os outros que abusam de ti. É tu que se deixa ser abusada. E não é pra agora se colocar super, ultra, mega em primeiro lugar. É pra perceber o que tá faltando aqui quando tu diz assim, eu quero me priorizar sem culpa. Mas tu te culpa com relação ao que ou a quem? Começar a identificar essas minúcias. Colocar em palavras o que tu tá sentindo. Experimentar, deixar isso crescente. Pra quê? Pra poder identificar e fazer diferente. Porque, vou repetir, se priorizar não é virar uma tirana, não é virar uma criança mimada, birrenta, que quer que as coisas sejam do jeito dela, na hora dela, e que o mundo e os outros se adaptem a ela. Ninguém te deve nada. Tu vai aprender a continuar fazendo coisas que tu faz e se priorizar. Vai desenvolver mais isso aqui. Não é pra mudar, porque senão dá um tilt, né? A partir de agora eu tenho que fazer tudo diferente. Não. Só faz mais. Eu não quero mais ser criança. Ok. O que tu precisa ser? Adulta. Como que eu posso fazer pra isso? Tu vai colocar foco no que tu quer. Vai colocar foco naquele papel que tu tá deixando de desempenhar. Não vai brigar com os outros papéis que tu desempenha. Vai só colocar mais luz naquele. Bom, pessoas, por hoje era esse o recado que eu tinha que dar. Tô muito feliz. Qualquer coisa, pode me chamar no direct ou no link da bio tem direto meu WhatsApp, tá bem? Até segunda que vem, 12/12, teremos outra live, outro bate-papo entre nós. Um beijo enorme!